Tá? Então olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Olha o que é que Paulo prega para o povo. Olha o que é que nós temos que levar para o povo. Não é isso que se anuncia hoje como um evangelho para as pessoas. Isso que as pessoas estão ouvindo aí, principalmente dentro de muitos locais chamados igreja, não é o evangelho de Cristo. Não é a mensagem que Cristo ortogou para a sua igreja levar ao mundo. Não é. A mensagem de Cristo é: arrependei-vos, convertam-se, para que em Jesus seja perdoados os vossos pecados, para que vocês não sofram o juízo que já está determinado. Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. É Paulo que vai advertir com a mensagem do Evangelho o povo numa cidade. Paulo vai dizer: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora, chegou o tempo agora, de você ouvir a mensagem de Deus, ser convidado ao arrependimento. Mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. O que Deus quer é que o homem se arrependa. Por quê? Porque vai vir um juízo sobre a vida dele. Deus determinou esse juízo. Nenhum ser humano está livre desse juízo. Porque Deus tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. Com justiça. E a humanidade não vai ser tomada culpada por inocente. Vai receber a consequência da sua direção, da sua escolha, das suas atitudes em relação ao seu Criador. O juízo divino é uma realidade. O juízo divino é um fato. O juízo divino é a causa pela qual Deus manifestou o amor dele para salvar você, enviando Jesus, que é o único meio de salvação. E fora dele o homem está perdido, não tem outro meio. Jesus disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O apóstolo Pedro, pregando, vai dizer: nenhum outro meio há salvação debaixo do céu, só Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Só Jesus, irmãos. E essa é a importância de pregar Jesus Cristo, de anunciar e convidar o povo a ouvir a mensagem do Evangelho, levando para eles a verdadeira mensagem do Evangelho. Tem que levar para esse povo a mensagem do Evangelho. Não é essa mentira do diabo que o povo está seguindo, vivendo e praticando na formalidade religiosa. Uma vida dentro de uma conveniência, dentro de um formalismo, dentro de sermões vãs, de ministrações, de pregações, de doutrinas, de conceitos que não levam você a Cristo para receber o perdão do pecado, para que você seja livre do juízo. Porque você tem que ser convidado ao arrependimento. Não é vem para a igreja para Deus te dar casa, carro, te dar vitória, prosperidade. Não é vem para a igreja para ser um vencedor. Não é vem para a igreja para servir a Deus. Porque não é em igreja que se serve a Deus. Não é indo para a igreja que é salvo. Não é dentro de nenhuma igreja do homem, local onde o homem diz que ali Deus vai operar, que o homem encontra Deus. É através de Cristo. E para você chegar a Cristo, o único mediador, o único meio que leva você a Cristo é a mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem é o convite de Deus para o pecador condenado, julgado em Cristo, receber o seu perdão. É através do Evangelho. O que é que esse povo tem pregado aí hoje? Qual é a mensagem hoje? Não é se arrependa porque o juízo de Deus vem. É, pare de sofrer. Venha para a igreja. Venha para a campanha da vitória. Venha fazer o pacto que você vai ter a resposta de Deus. Venha para a campanha da prosperidade. Venha para a igreja para parar de sofrer. Olha, Deus vai resolver teus problemas. Venha para a igreja. Porque Deus vai te dar casa, carro, vida nova nesse mundo. E a mensagem do Evangelho não é essa.
a mensagem do Evangelho. Jesus nunca mandou ninguém sair fazendo lugar para chamar o povo para ali, receber vitória, bênção. Jesus nunca mandou ninguém fazer culto de vitória, culto de poder, culto de milagre. Jesus não levantou homens para pregar a palavra, para criar esses movimentos que hoje o povo está vivendo dentro desses locais chamados igreja. Jesus levantou homens para pregar uma mensagem que convida a humanidade a se arrepender, para que a humanidade não sofra o juízo divino que já está decretado para todo aquele que não crê em Jesus, será condenado, não há salvação, porque quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna, mas quem não tem Jesus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre, porque depois que morre não há mais oportunidade. Se não creu em Jesus enquanto teve tempo aqui nesta vida, depois que parte daqui para a eternidade, segue ao juízo eterno. Essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. Essa é a verdade que você precisa ouvir, para você entender porque você precisa de Jesus. Não é para querer ser melhor do que os outros, estar dentro de uma igreja, ser escravo, devoto, praticante de nenhuma religião. É para você andar com a tua alma livre, em paz, com certeza, com convicção, com a comunhão, com a promessa, na esperança de quando deste mundo sair, esteja na vida eterna com Deus. Mesmo que aqui você esteja passando dificuldade, falta, escassez, necessidade, problema de saúde, problema de financeiro, problema de qualquer outra situação, mas a esperança da vida eterna futura, quando deste mundo sair, é o que nos alegra, e isso só pode o homem ter em Cristo. Não é igreja, não é em religião, não é em prática, não é em boa obra, não é em caridade, não é nem doutrina de homem, não é em coisa alguma. Por isso que é importante pregar a verdadeira mensagem do Evangelho, para que o povo se arrependa, creia e se converta a Jesus, para que aí então seja salvo. Tem muita gente pensando que está salvo porque está dentro de uma igreja. Por que eu prego sempre isso? Por que eu bato sempre nessa tecla? Porque essa é a realidade que muitos estão vivendo em maldição. Muitos estão com a sua mente cauterizada dentro da mentira, pensando que estão bem com Deus, pensando que estão na promessa, pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão em comunhão com Deus. Arrepender-se. A mensagem do Evangelho é arrepender-se, para que em Jesus seja perdoado os vossos pecados. Estar em comunhão com Deus não é se filiar a uma religião, ser membro dela e passar a viver a vida formal, consagrando-se e devotando a tal instituição religiosa, cumprindo todos os mandamentos, toda a ordenança dada pelo homem que está lá na liderança. Isso não é vida com Deus, isso não é se arrepender, isso não é estar em Deus. Estar em Deus é aqui, ó. Transformação do vosso entendimento. Não é dos vossos costumes. Não é? O cara agora deixou de beber, agora é crente, está na igreja. Isso não muda a vida dele. Quantos que não bebem, quantos que não matam, quantos que não roubam, que são religiosos, que são pessoas que vivem na religião, fazendo caridade, fazendo boas obras, que são pessoas respeitadoras, que são pessoas devotas às suas obrigações religiosas, mas continuam em juízo, em condenação e apartado de Deus. Quantos? Por quê? O único meio, aprendam isso, por favor. O único meio para o homem verdadeiramente ser livre do juízo, da condição que ele está diante de Deus, e receber de Deus o perdão para a comunhão com Deus, é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma igreja. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é um caminho de boas obras. Jesus Cristo é o Salvador da tua e da minha alma. Ele é o Senhor que quer salvar e resgatar a alma do perdido pecador. E todo aquele que nele crê, se converter a ele, tem que passar a viver uma vida de regra de fé e prática. Não é dentro de igreja, é na palavra dele, é no senhorio dele, é seguindo a ele, é firmado, confiante, acreditando que não precisa mais de nada, tendo paz na alma, porque sabe que Cristo é o meu Salvador. Nele
nele eu estou em comunhão com Deus e tenho a certeza pelo Espírito Santo que habita em mim, testifica no meu espírito esta comunhão, que me dá também a alegria das coisas do alto. É o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Não é a mente corrompida do homem. Não é uma convicção de igreja. Quem nos dá a alegria, a certeza da comunhão com Deus e a convicção e a alegria das coisas do alto é o Espírito Santo em nós. Por isso que o homem natural não compreende isso. Ele pode até falar de salvação. Ele pode até falar de céu. O homem natural fala da boca para fora, mas não tem a certeza, a convicção, a alegria no seu interior. Porque só quem pode dar isso é o Espírito Santo. A todo homem que se converte, se arrepende, crendo em Jesus. Porque esse está reconciliado com Deus. Este está selado e guardado para a promessa da vida eterna com Deus lá no céu. Mas, para isso acontecer, é preciso ouvir a mensagem do arrependimento, que é a verdadeira pregação do Evangelho, convidando o homem a Cristo, para ele ser livre do juízo que há de vir, para que ele não seja alvo da ira de Deus. E diz a palavra de Deus, que todo aquele que não tem Jesus, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre este permanece, para sempre, eternidade. Mas a palavra de Deus também diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Jesus Cristo, ele sim é quem nos livra da ira futura de Deus. A palavra de Deus também diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem crê nele não é condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, cuidado, se não há condenação para os que estão em Cristo, isso quer dizer que todos os que não estão nele continuam condenados, julgados, indo a juízo. Que Deus te abençoe, que você entenda, busque ser iluminado a tua mente com a verdade do Evangelho, para que você não viva como esta multidão, vivendo uma vida de maldição, pensando que estão na bênção, vivendo uma vida afastados, mortos da presença de Deus, pensando que estão vivos com Deus, vivendo uma vida de adoração vã, pensando que estão adorando a Deus. Vigie, busque conhecer a verdade, para que seja liberto, e pela mensagem do Evangelho, que a sua mente seja iluminada. Porque esse é o trabalho do diabo, cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam, não tenham entendimento, não tenham conhecimento, não sejam esclarecidos com a verdade do Evangelho que liberta o homem. Porque Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar e libertar todo aquele que crê. Não é campanha de libertação, não é campanha de quebra de maldição, não é campanha disso, daquilo outro, não é vida de igreja, não é vida de regra, de prática, de nenhuma outra coisa. O poder de Deus é o Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será batizado, quem não crê será condenado. Por isso que o diabo trabalha, tirando esse povo do conhecimento e privando esse povo para que não pregue o Evangelho. O diabo prendeu o povo dentro de um quadrado, onde vive cego ali, arrodeando dentro da escuridão, porque a igreja foi chamada para fora, eclésia, saindo, tirada, vindo para fora, não ficando dentro de nenhum local, de nenhuma manipulação do homem. Nós fomos chamados para uma vida de expansão, dentro da vontade e da liberdade que Deus nos deu, para levar ao mundo a sua palavra. Não foi para se converter a uma instituição e ficar preso dentro de um ministério, dentro de uma instituição, no sistema, no moldo, dentro da ordenança do homem. Nós, como igreja, eu sou membro da Igreja de Cristo, não é da igreja A, B ou C. Nós, como membro da Igreja de Cristo, fomos chamados para seguir a cabeça, para estar na obra do reino de Deus, não do reino do homem, não na cabeça que é o homem, dentro de ministério algum. Desperta, irmão, analisa isso, faz a tua função de luz, faz a tua função de membro da Igreja de Cristo e transmite ao mundo a luz, a verdade do Evangelho dele. Não fica preso nessa maldição dentro desse sistema religioso evangélico, vivendo como muitos estão aí, perdidos sem a presença de Deus, achando que Deus está no meio desses ajuntamentos e ele está fora, batendo para entrar na vida
não dentro desses lugares. Ele quer entrar na vida de quem ouvir a sua palavra, na sua, na de todos, na minha, que ouvir a palavra dele. É aonde ele quer entrar e fazer morada, porque o templo e a casa de Deus é você quando se converte a Cristo. Não é um local dentro de nenhum sistema do homem que o homem prende e domina sobre o povo. Aprendam isso. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de transformação. É o poder de Deus que vai na mente do homem, destruindo toda a prisão do diabo, que a maior prisão é na mente, é no engano, é na mentira. E só quem pode libertar o homem é quando ele conhece a verdade. E essa verdade é Jesus, que liberta e transforma todo aquele que nele crê. Amém? Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor para o Senhor nesse momento, que já está aí também. Deus abençoe. Ok, seu Eduardo? Tranquilo. E que Deus abençoe a todos os irmãos também que estão sempre aí ouvindo os vídeos, instruções desse irmão que vos fala, irmão Wellington Ramos, dentro de uma função ministerial evangelista Wellington Ramos, que é uma vocação onde eu busco cumprir, pela graça de Deus, essa vocação que Deus me deu, a vocação de evangelista, levando o ensino, trabalhando a verdade, combatendo contra todo conceito maldito que vem contrariando a verdade do Evangelho. Eu sou o pregador da verdade do Evangelho de Cristo.